nossas reflexões, né? E eu queria, nessa terceira parte já, ou nossa quarta parte, se a gente contar o cafezinho, aqui já é a quarta parte, falar um pouco para vocês sobre a bibliografia que eu indiquei, que a organização do curso, né, pediu que a gente enviasse 2 bibliografias para poder passar para os cursistas, né? O que a gente indicava de leituras? E eu indiquei um texto dessa moça que está ali, a foto dela, chamada Linda Alcoff, que escreveu ela é uma filósofa panamenha, radicada nos Estados Unidos, que tem escrito muita coisa sobre feminismo decolonial. E Linda Alcoff, ela tem um texto que eu gosto muito, que se chama O Problema de Falar pelos Outros. O problema de falar pelos outros. Esse texto nós traduzimos, meu grupo de pesquisa traduziu num livro que eu vou falar depois na sequência, que a gente publicou no ano passado, 2022, a gente publicou esse livro que se chama Nas Entranhas do Direito. Nas Entranhas do Direito. Esse livro vocês encontram gratuitamente na editora Expert, que é a editora que publicou o livro. Ele está gratuito, o e-book está gratuito, porque, na verdade, quem financiou a publicação desse livro foi o Programa de Pós-Graduação em Direito, com uma verba do CAPES PROEX, e aí, por isso, ele está acessível gratuitamente, né? E um dos textos, um dos capítulos desse livro é a tradução do inglês para o português do texto da Linda Alcoff, O Problema de Falar pelos Outros. E eu recomendo a leitura desse texto, passei para vocês o texto como bibliografia, e o outro texto que eu passei como bibliografia é um texto da minha autoria, que foi publicado num livro que um colega meu organizou lá na faculdade em comemoração aos 30 anos da Constituição, né? Se chama 30 anos da Constituição, o que constituímos? E aí eu publiquei um texto lá, e o que eu indiquei, como eles estavam querendo uma coisa online, esse livro não está disponível online, eu passei como indicação o link da palestra que eu dei, que era basicamente eu falando desse texto. Então, eu queria falar um pouco por que eu indiquei esses 2 textos, né? O que eles têm de interessante, o que eles têm a ver com o nosso debate e o que eles têm a ver com tudo que a gente fez aí na primeira parte do curso. Então, a primeira coisa que eu diria assim, do texto da Linda Alcoff, né, O Problema de Falar pelos Outros, é quando a Linda Alcoff nos diz que identidades são horizontes interpretativos e interativos. Né, que é uma coisa assim, é uma frase bem bonita e um pouco sofisticada, mas, basicamente, o que ela está querendo dizer com isso? Né? Tem a ver aqui com nossa máquina de ritmos, essa máquina que a gente montou aqui no início. Né? E que vocês já expressaram quando eu passei o microfone para vários falarem sobre o assunto, e as pessoas falaram, olha, nós fazemos parte de um todo, a gente tem que trabalhar com o outro. Né? Esse trabalho, um depende do outro. Né? Então, para que haja essa máquina, a gente tem que trabalhar um com o outro. E aí, isso exige, como o Léo colocou aqui, falou assim, bom, eu estava preocupada em saber assim, o que meu colega do lado está fazendo também, para eu poder fazer coordenado. Né? Porque eu sabia que eu tinha que montar um todo. Então, eu não podia olhar só individualmente, eu tinha que pensar assim, o que os outros estão fazendo. Qual é o som que eles estão produzindo, qual é o movimento que eles estão produzindo. Então, eu tenho que olhar para o outro, e aí é isso, é o horizonte interpretativo e interativo. Eu tenho que interpretar o que o outro está fazendo,
e eu também tenho que interagir com ele. E é nessa interação e nessa interpretação é que eu vou montar a máquina. Sem isso, eu não monto a máquina. E vocês falaram aqui da metáfora da máquina em relação à sociedade, né? Vários falaram assim, isso aí retrata como é a sociedade. Eu gostaria de fazer aqui uma metáfora da máquina com as políticas públicas. Como a gente monta uma política pública em direitos humanos? O que isso implica? Então, uma primeira questão que eu colocaria é a necessidade de olhar o outro como um horizonte de interpretação, ou interpretativo e interativo. Então, políticas públicas são um trabalho coletivo, não tem jeito. Eles são um trabalho coletivo. E o fato deles ser um trabalho coletivo nos coloca diversos desafios. Veja, eu estou falando uma coisa aqui, eu estou falando, políticas públicas são um trabalho coletivo, e isso pode parecer óbvio. Muitos de vocês falam, mas isso que ela está falando é óbvio que é coletivo. Falando, parece óbvio, mas fazendo não é óbvio. O fazer política pública, muitas vezes, significa um sujeito sentar, muitas vezes, e boa parte da história, da nossa história, um homem branco, proprietário, né, cristão, sentado sozinho numa mesa, dizendo, isto aqui é o melhor para a sociedade. Vamos fazer assim, o desenho é esse, o planejamento é esse, todos vocês aqui que trabalham para mim, sigam isso aqui que eu escrevi. Então, não é óbvio que é uma coisa coletiva. No fazer, não. Nós falamos, não, claro, política pública envolve todo mundo, mas não é óbvio que é coletivo. Porque, normalmente, ele não foi feito de maneira coletiva. Então, os mecanismos de construção coletiva da política pública estão ainda para serem construídos. A gente avançou muito, a gente tem muita coisa já, muitos testes, né, muitas experiências que a gente pode contar sobre isso. Tenho certeza que vários de vocês aqui têm experiências, né, coletivas para contar de produção de política pública, mas isso é uma coisa que ainda está sendo implementado no Brasil. E que, a verdade é, nos últimos anos, não vou falar nos últimos 4 anos, vou falar pelo menos dos últimos 7 anos, nós tivemos um retrocesso. Porque a gente também pensa sempre no Bolsonaro, mas não pensa no Temer. E o Temer, vamos lembrar, o MDB do Temer é o que escreveu um documento chamado Ponte para o Futuro, que foi apresentado à presidenta Dilma. E é um dos gatilhos do golpe que a Dilma tomou, foi esse documento, porque ela se recusou a implementar o documento. E o que esse documento, que era um plano de governo, dizia? Vamos acabar com a Constituição de 88. Basicamente, eu resumiria assim, para não me alongar. Vamos acabar com todas aquelas promessas que foram feitas na Constituição de 88 e fundar um outro pacto social, só que esse escrito por meia dúzia de MDBistas, todos brancos, paulistas, classe média alta ou altíssima, né, super ricos, enfim, lá na Faria Lima, lá nos Jardins, onde o Temer tem o escritório dele, nos Jardins, em São Paulo. Né? Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando. Né? Então, eles sentaram lá, montaram esse tal Ponte para o Futuro. Apresentaram para a Dilma, falando, nós queremos que você implemente isso que está aqui. Ela falou, não vou implementar. Mesmo assim, quando ela viu que o tempo fechou para o lado dela, ela falou, não, tá bom, eu vou aceitar umas coisinhas, vou botar o Levi lá na economia. Não vamos esquecer essas coisinhas. Porque a gente pode ficar assim, não, 4 anos, 4... Sabe qual que é o problema de só falar no discurso dos 4 anos? Que a gente joga tudo na conta do Bolsonaro quando se trata de um grupo que domina, e esse grupo não saiu do poder. Hora nenhuma no Brasil. Então, o Bolsonaro vem e vai.
Esse é né? A bucha e canhão. Mas qual é o grupo que sustenta isso? Essas políticas não participativas e não coletivas. Então, é isso que a gente tem que entender também, o que está por trás nessas tensões. Então, eu diria assim, nos últimos 7 anos, nós já temos um retrocesso nesse plano, nesse desenho, que veio da Constituição de 1988, no qual digamos, a arquitetura da política pública é uma arquitetura participativa. Então, ali já estão as ferramentas para eu construir a máquina. Mas, se eu não juntar as peças aqui, cada um, não sai do papel. Vai estar só na Constituição. A Constituição é um pedaço de papel. O Menelik de Carvalho Neto, que eu já mencionei aqui, fundador do Polos, professor de Direito Constitucional, e foi meu orientador de tese de doutorado, ele fala o seguinte, né, Constituição, eu nunca vi lei, eu nunca vi Constituição com perna. Vocês já viram Constituição com perna? Constituição tem perna? Ela sai andando? Não. Constituição é um livrinho que você compra na banca ali, que você baixa na internet. Agora, o que está ali só vai acontecer se a gente fizer, se a gente montar a máquina. E esse é um trabalho coletivo. Né? Então, as identidades são horizontes interpretativos e interativos, o que significa que política pública é coletiva. Sim, eu estou falando o óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, porque na prática ele não é óbvio. Entendeu? Tem que chamar a segurança da universidade para fazer ocorrência e as pessoas que têm necessidade do rapaz, se puder ir lá fora, porque vai ser aberto um processo contra ele, que ele voltou, e aí agora a gente está indo fora para a segurança e a polícia. Polícia, por enquanto, a segurança. É polícia universitária. É polícia universitária. Aí eu pediria, gente, quem puder sair. Isso. Isso. Bom, um segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que está também aludido no texto da Linda Alcoff, e que eu gostaria de apresentar como um debate com o professor que abriu o nosso curso, aqui, vice-reitor lá do Rio Grande, né? Que ele falou, no dia já estava muito longa a discussão, por isso eu falei, não vou, né? Já estava na hora de ir embora, eu falei, vou falar, né? Mais uma coisa, mas eu gostaria de ter debatido com ele essa questão, até porque ele também é do direito, né? Então, eu sou do direito também, e aí tem umas coisinhas no direito que a gente vai repetindo, e vai repetindo como se fosse, não, é isso aí, nós estamos há 200 anos falando isso aí, então continua falando isso aí. Então, uma questão que ele colocou para a gente, né, sobre a desterritorialização. Não sei se vocês lembram desse ponto, se alguém anotou esse ponto, né? Quando ele fala a necessidade de desterritorializar. E eu entendi o que ele quis dizer, porque os direitos humanos têm esta ideia de humanidade. Humanidade é a ideia do mundo. É não olhar só para as condições locais, mas entendermos o ser humano como parte da humanidade. Esse é o discurso dos direitos humanos que foi construído há 200 e tantos anos, né? A ideia de que existe essa dimensão transcendental ao território, que é a dimensão humanitária, da humanidade, né? Todos somos deste planeta, né? Então, existe essa dimensão planetária também, que é um sustentáculo dos direitos humanos. E por isso que se fala na universalidade dos direitos humanos. Mas eu gostaria de colocar isso em debate. E colocar isso aqui para vocês. O que significou na prática, o que significou no dia a dia,
a gente desterritorializar os direitos humanos. Então, não estou aqui negando ou confrontando a ideia de uma dimensão universal e a importância de uma dimensão universal. Mas eu gostaria de confrontar e de debater se não acaba sendo, na verdade, um movimento tensional, vamos dizer assim, um movimento de tensão entre o universal e o local. E por que eu estou dizendo isso? Porque o pensamento feminista, o pensamento decolonial, o pensamento antirracista, nós temos vários hoje, digamos, não só movimentos sociais, não estou falando só de militância, estou falando de produção teórica, né? Tudo bem aí? Tá, a gente já está fazendo ocorrência lá fora, pegando os documentos dele. Sim. Bom. Eu estava dizendo o seguinte, que numa outra dimensão, todas as vezes que esse pensamento, né, que a produção teórica feminista, feminismo negro, enfim, decolonial, eles vêm discutindo até que ponto a universalidade e o universalismo, eles não escondem por trás uma supremacia. Né? Então, assim, a supremacia masculina se esconde por trás do universalismo. Porque a gente diz, não, isso aqui é bom para todos. Eu não sei se vocês sabem que, por exemplo, na Revolução Francesa, houve, nos movimentos que levaram à Revolução Francesa, havia um movimento de mulheres importante, né? Uma das ações mais importantes que elas realizaram foi uma marcha que elas fizeram de Paris até Versailles, que é longe, bastante longe. Se andar né, de Paris a Versailles, batendo panela, né, que é uma coisa que vem dessa época. Né? E aí, bom, ou seja, as mulheres tiveram uma atuação ativa na Revolução Francesa, mas na hora do vamos ver, na hora que as coisas aconteceram, que a Revolução aconteceu, que eles foram organizar o governo, e que aí eles foram construir o documento Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles botaram Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando elas falaram assim, mas por que é do homem? Eles falaram, não, homem é humanidade. Homens somos todos nós. Então, não precisa pôr mulher. Lembrando que boa parte das lideranças mulheres desse movimento foram guilhotinadas. Morreram na guilhotina depois. Então, assim, na hora que realmente a coisa se consolidou, as mulheres foram deixadas de fora sob argumento de que elas estavam incluídas. Então, é isso que a universalidade faz também. Quando a gente fala, somos todos, né, quando o movimento Black Lives Matter diz, vidas negras importam, e um gaiato fala assim, não, mas todas as vidas importam. Quer dizer, essa frase não está errada, claro, todas as vidas importam, mas nós estamos chamando a atenção para as vidas negras porque elas estão mais ameaçadas, são constantemente ameaçadas. Então, não é que todas as vidas não importem, uma coisa não exclui a outra, mas eles estão trabalhando a ideia de que uma coisa exclui a outra. Se eu defender que as vidas negras importam, então não todas as vidas importam, ou tem vidas que importam mais que as outras. O que esse discurso esconde? Que vidas brancas são mais importantes que as vidas negras, normalmente, na sociedade. Que elas são mais protegidas que as vidas negras. Né? Então, isso, na verdade, é uma defesa de uma supremacia branca. E esse é o lado... E aí eu vou dar um outro debate também, aqui estou lembrando um terceiro exemplo, dos países árabes, membros da ONU, que vêm debatendo, não é de hoje, e os países africanos igualmente, não é de hoje, há muitos anos dentro da ONU, eles vêm debatendo que a Declaração de Direitos da ONU é ocidental-cêntrica.
ocidentalizada. A visão de mundo é uma visão ocidental. A visão de direitos humanos é uma visão ocidental, que não inclui as formas de vida, a cultura, não considera as formas de ver o mundo desses lugares, né? Tanto de vários países da África quanto dos países árabes. Então, eles vêm reivindicando, não é de hoje, que a ONU produza outros documentos internacionais com declarações de direitos humanos plurimas, que elas não sejam uma única declaração universal. Então, esse é o ponto que eu estou querendo trazer para vocês. Existe uma dimensão do universal, sim. Existe uma dimensão que nós temos que nos pensar como parte da humanidade, e isso é um lado bom da ideia de universalidade, mas existe um universalismo, ou seja, o discurso da universalidade para esconder as desigualdades. E, nesse sentido, eu diria que o lugar e o território, o espaço dos direitos humanos é uma coisa muito importante também da gente considerar. A gente não pode cair na falácia do universalismo. E aí, o que isso tem a ver com a política pública? Uma coisa que eu já ouvi aqui também de outros professores que me antecederam e professoras que me antecederam aqui, quando elas dizem, né, que não adianta eu fazer uma política pública e achar que ela vai valer para todo mundo e que ela vai ser aplicada igual para todo mundo, porque não vai. Ao contrário, dentro da monitoramento e avaliação de políticas públicas, um dos indicadores fundamentais que nós temos que ter é raça, gênero, sexualidade, classe. Todos esses são indicadores para eu fazer avaliação e monitoramento de política pública. Porque, veja, eu posso fazer uma coisa achando que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo e, no final das contas, eu estou fazendo uma coisa que para alguns grupos, acaba sendo péssimo. Né? E um exemplo muito forte foi a discussão que vocês tiveram, que eu acompanhei aqui, sobre polícia, pensando segurança pública como política pública. Então, se você pergunta para uma pessoa no bairro de Lourdes, a Polícia Militar de Minas é boa? Ela vai falar, ótima, muito bem, funciona muito bem. Outro dia me roubaram o celular, em 2 minutos a viatura chegou aqui, eu fiz ocorrência. Outro dia eu fui na delegacia, fui muito bem tratado, me serviram até um cafezinho. Né? Se você vai na Pedreira Prado Lopes, você pergunta, como é a polícia? Eles vão falar, horrível. Por mim não existia polícia. Por quê? A pessoa é revistada toda vez que volta para a casa do trabalho, porque a pessoa entra no domicílio da pessoa sem permissão, sem mandato, quebra tudo, já apanhou, já tomou dura da polícia. Então, assim, é boa ou é ruim essa polícia? Nós temos que entender qual é o indicador para eu avaliar. Né? E aí é que se revela que não há uma universalidade nessa aplicação dessa política. Os organismos, as instituições públicas, elas são variadas e elas, de acordo com o cliente, elas vão aparecer de um jeito ou de outro. Elas vão ser boas para um grupo social e vão ser péssimas para o outro grupo social. Hoje de manhã, infelizmente, eu não pude estar aqui. Eu estava doida para ver a aula da professora Isabel, mas eu tive um outro compromisso. E eu estava justamente discutindo com o grupo que nós temos lá. A gente estava numa atividade do grupo que eu falei aqui, né, da Rede Transdisciplinar de Direitos da Criança e do Adolescente. E uma das discussões que apareceu hoje de manhã lá no grupo que eu estava, na atividade que eu estava, é sobre a política pública que foi criada para que as mães que estão encarceradas mantenham os seus filhos junto com elas. Então, na época que essa política foi pensada e criada, todo mundo, ou várias pessoas, inclusive da área de direitos humanos, comemorou. Fala assim, essa mãe não vai ficar longe do filho, né? Agora ela vai poder ficar com o filho, vai poder, pelo menos na primeira infância ali, manter o filho perto, ou a filha perto, para poder criar esse filho inicialmente. Não vamos separar as mães dos filhos. Inclusive porque muitos desses filhos não tinham nem onde ficar.
Agora que a polícia já foi implementada há algum tempo, veja, tem gente descrevendo, né, já falando para a gente vai no presídio para fazer acompanhamento, monitoramento, avaliação da política pública, você se aproxima de uma criança de 3 anos, ela se vira para a parede e bota o braço para trás. Por quê? É o que ela aprendeu. Ela está num ambiente que ela viu que é assim que a gente tem que se comportar. Então, ela mimetiza aquilo e introjeta isso como um comportamento. Né? E ela está lá, mas está do lado da mãe. Então, essa política é boa ou é ruim? Não sei. Não sei se a pergunta é a resposta é tão simples. É péssimo. Quando a gente vê um caso desse, péssima. Mas quando a gente vê os casos que aconteciam de separação das mães e dos filhos, péssima também. Bom, eu vou dar aqui a minha resposta. Eu acho que o cárcere é péssimo, tinha que acabar com o cárcere, tudo bem. Mas aí é uma outra coisa, né? Olha o cárcere logo, e aí não tem nenhum caso nem outro. Mas é isto, né? Ali não é tão simples a resposta. Ela não é tão reta. É bom, é ruim. Não, existem ali uma série de indicadores que vão ter que ser considerados para eu saber. Então, eu estou dizendo isso tudo para a gente pensar nos territórios de existência. Que, na verdade, não é nem da Linda Alcoff, esse território de existência é um termo da Sueli Rounik, que eu não indiquei na bibliografia, mas eu recomendo que vocês leiam também, Sueli Rounik. Né? É muito interessante a perspectiva dessa autora, né, brasileira. Então, ela que fala dos territórios de existência. Quando a gente fala no território, nós não estamos falando só de um lugar físico, geográfico. Nós estamos falando de formas de vida, de existência, formas de resistência, inclusive. E aí, sempre o que me vem à cabeça, quando eu penso nisso, eu penso nas vilas e favelas que eu conheci ao longo do meu trabalho no Polos, né? Que vilas e favelas, as pessoas, é um morro, a pessoa pensa naquele lugar físico que ela vê indo para casa. Mas quando você começa ou a viver ou a conviver, né, nas vilas e favelas, nos morros, você começa a entender como ali está cheio de vida, de criação, de perspectivas, de sonhos, como é que as pessoas vão se inventando e se reinventando naquele espaço, de acordo com o espaço, de acordo com o que elas estão vivenciando ali. Né? E isto tem, sim, um lado de violência, tem um lado da miséria, da pobreza, que não pode ser romantizado, mas tem um outro lado de criação que tem que ser exaltado e tem que ser dito, porque ali estão se criando soluções. Então, eu tenho uns amigos meus que são arquitetos, minhas amigas arquitetas também, que já trabalharam comigo em vários projetos, e aí elas dizem o seguinte, as casas, né, os barracos na favela são um problema ou são a solução? É a pergunta que elas fazem, né? É um problema ou uma solução? Porque, na verdade, aquele formato de você fazer, por exemplo, um barraco com vários puxadinhos, é uma solução de organização familiar, em que uma pessoa precisa da família estendida por dentro para sobreviver a uma situação de carestia econômica. Então, você vai ter lá o membro da família que fica na casa para cuidar de todas as crianças daquele núcleo familiar. Você tem mais de uma renda, porque aí você tem uma família estendida, cada um traz a sua renda, ajuda a sustentar aquela casa, todo mundo vai comer, todo mundo vai ter o básico. Né? Então, esse arranjo ali, para uma pessoa que não é de lá, olha e fala assim, não, que bagunça. É um barraco, cheio de puxadinho. É incompreensível para a pessoa que está vendo, que não é de lá. Mas para a pessoa que está vivendo aquilo no dia a dia, é a solução que a pessoa encontrou para um monte de problemas que ela teve. E que ela tinha que resolver. Aí vem a política pública, né, construída, em regra, por homens brancos, proprietários, classe média alta, universitários, que fizeram curso de MBA, gestão, e coach, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E eles viram e falam assim, não, tira a pessoa do barraco e bota num predinho. E nesse predinho, cada apartamento vai ter 50 metros quadrados. E aí a pessoa vai viver num apartamento. Olha que chique. Nós estamos tirando a pessoa de um barraco e estamos botando num apartamento. Então, a pessoa vai para o apartamento, primeiro, 50 metros quadrados. Nós acompanhamos a política do Vila Viva, aqui em Belo Horizonte, o Polos que eu estou falando, que o pessoal chamava de Vila Morta dentro da barragem Santa Lúcia, por exemplo. O pessoal falava Vila Morta, não falava Vila Viva. Que foi a época aí, e lembrando, foi a época do PT, tá? Construindo esses predinhos. Que é o xodó do PT, vamos fazer predinho. Mas o que acontece? Chegava lá, primeira coisa, nós cansamos de ouvir. Várias senhoras falando o seguinte, mas onde que eu vou pôr minha criação nesse apartamento? Que criação, minha senhora? Não, eu tenho galinha, meus gatinhos, meus cachorros. Onde que eu vou pôr esses bichos tudo aqui? E minha horta? Onde que eu faço? Onde que fica a horta aqui? Não precisa de horta, minha senhora. Se livra da horta. Não precisa de criação. Para que criação? Dá os bichos para os outros. Compra tudo no mercado. Porque aí isso que a pessoa não está vendo. Que aquele ovo que a galinha punha e que aquela hortinha era a garantia de segurança alimentar daquela família. Então, agora eu criei 2 problemas. Porque agora, tudo bem, a pessoa tem uma moradia, mas é uma moradia precária para as condições e necessidades dela, e ainda criei o problema da segurança alimentar, porque em épocas de desemprego, em épocas que a família não vai ter uma sustentação, né, por emprego, ela tem um ovo, ela come um ovo, ela come uma verdura, que ela produziu na horta. Então, o básico está garantido. Fora que, 50 metros quadrados, como é que eu ponho uma família estendida nesse lugar? Então, cada um vai para um lado. Aí a filha separa dos pais, a filha vai morar num lugar com o filho, os pais vão morar num outro lugar. Aí, quando a mãe fica doente, a filha tem que se deslocar, pagar um outro ônibus para poder chegar na casa da mãe para tomar conta da mãe doente. Quando ela fazia isso antes, direto ali, porque eles moravam no barraco um do lado da outra. Então, eu desorganizei essa família, esse núcleo familiar inteiro, com a minha política pública, que eu acho genial. Porque a coisa mais interessante, quando a gente conversa com gestores públicos, é como eles se acham geniais. É incrível, assim. Eles são muito orgulhosos do que fazem, e tem que ser mesmo, assim, é o trabalho do cara, tem que ter orgulho. Mas qual é o problema ali? Né? A pessoa não quer. E outra coisa, não critica, porque ali você está criticando o filho dele. Né? Então, se criticar o filho, aí você tem problemas. Fala aí. É isso. Quer dizer, a comunidade Yanomami sobrevive da floresta há séculos. Inclusive, antes do Brasil chamar Brasil. Não existia nem a palavra Brasil, eles já sobreviviam da floresta. Aliás, eles que plantaram a floresta. Né? Que, na verdade, se fala assim, é uma floresta, a gente olha para a natureza, é natureza. Não, são comunidades indígenas de séculos que plantaram essa floresta, do jeito que ela está. E, de repente, não, manda a cesta básica. O que tem na cesta básica? Macarrão da empresa tal, arroz da empresa tal, o açúcar da empresa tal. Eu estou falando açúcar, porque é o veneno que você está mandando, que eles não comiam. E que nós aqui estamos cortando. Você vai no médico, não come mais açúcar, você está proibido. Né? Então, nós estamos com surto de diabetes, surto de pressão alta, tudo por causa do açúcar. Aí você manda o açúcar para os Yanomami, que nunca comeram açúcar, para eles se encher a cara de açúcar. Então, e as empresas vendendo isso. Né? Então, essa política pública, ela precisa de um olhar territorial e ele precisa de um olhar coletivo. Então, é um problema da participação e das vozes.
Essa é outra questão que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, antes de entrar na questão das vozes, que eu acho que é importante, tem esse slide aí que eu preparei. Essa aí é a capa do livro que nós publicamos, que eu falei para vocês. Em 2022, a gente publicou esse livro, eu e meu grupo de pesquisa lá da faculdade, chama Nas Entranhas do Direito, e é uma coletânea de vários textos que falam das entranhas do direito. Vocês vão ver ali as entranhas mesmo, né? A gente cavucou ali os impasses do direito, né? A gente fala da violência, a gente fala da estética do direito, a gente fala também dos direitos humanos. E uma das coisas que a gente coloca, e por isso que eu trouxe o exercício aqui do teatro para vocês, é que isso eu comecei a falar antes do café, né? Nós trabalhamos dentro das políticas públicas com algumas dicotomias, que é a outra coisa que eu gostaria de colocar em xeque aqui, de colocar para vocês, para a gente pensar. Porque a gente coloca essas dicotomias entre corpo e mente, entre sentir e pensar, como se fossem coisas diferentes. E aí eu faço uma provocação às meninas que estavam aí, na hora que deu a confusãozinha aqui, eu fui perguntar o que motivou, o que aconteceu, né? Qual foi o contexto ali da discussão. E elas foram contar. Não vou falar nada da questão da briga, eu vou falar do que elas estavam comentando no momento em que a briga começou. E elas me contaram que estavam comentando como é que as pessoas olham, assim, às vezes vão fazer uma manifestação, dar uma opinião e falam de maneira individual, olha, na minha vida está sendo assim, assim, assim. Né? E quando a gente, às vezes, poderia pensar, deveria pensar mais coletivamente, enfim, elas estavam um pouco nesse debate, assim, né? Não exatamente isso, mas mais ou menos nesse debate. E aí eu também colocaria, aproveitando essa provocação delas, para pensar isso. Até que ponto isso também não é uma dicotomia? Né? A dicotomia entre o que é o mundo, né? O que a gente tem que pensar em termos de mundo, de coletivo, e o que é a minha vida, o indivíduo. Então, a gente trabalha o tempo todo com essas separações, ou é uma coisa ou é a outra, né? É o subjetivo e o objetivo. Essas são coisas que têm que andar separadas. Eu desafio a pensar o seguinte, será? Será que o subjetivo e o objetivo têm que andar separados? Será que o corpo e a mente têm que andar separados? Será que o sentir e o pensar têm que andar separados? Ou eles são mais uma tensão na qual a gente vive? Por isso que eu quis fazer o exercício, porque a tendência da gente, né, eu sou igual a menina que estava ali sentada, né, que ela falou assim, eu sou mais acadêmica e tal, e minha irmã é mais do teatro. E isso sou eu na vida, eu sou igual a ela e minha irmã é mais das artes e tudo. Né? E a gente que é acadêmica, igual ela descreveu, é o quê? É o falar, o ouvir, pensar, é tudo aqui, ó. Tudo se resume mais ou menos aqui. Eu vi, eu escutei, falei, pensei. E aí a gente não mexe com o corpo, a gente não sente as coisas pelo corpo também, mas no fundo a gente sente. No fundo, o nosso corpo processa isso, só que não processa de maneira que a gente põe o corpo para fazer. Não, ele mesmo vai ali adoecendo, bota lá cólica renal, dor de cabeça, depressão, e não sei, nós vamos somatizando essas coisas. Mas, às vezes, a gente vai somatizando porque a gente realmente não sabe também operar com o nosso corpo no mundo. Então, o nosso sentir, né, o João estava falando aqui na atividade, nossa, minha carreira jurídica acabou, né, porque eu estou participando de uma coisa que envolve sentir, que envolve fazer com o corpo. E veja a fala do João, isso não seria do direito? Sabe? O direito é só o pensar? O direito é só o racional? Poxa, ninguém pode falar, né? Ninguém que tenha ido a uma audiência da vara de família vai dizer que direito é racional. Ninguém.
Qualquer um que teve experiência numa vara de família sabe que não existe nada racional no direito. Nada racional. Você senta, o casal está lá brigando no divórcio, porque a bachela que minha mãe me deu, que era de prata, e eu que vou ficar com a bachela, né? E não vou te dar, não vou te dar. Aí o juiz fala, e as crianças? Ah, não sei, as crianças, não sei. Aí pode ficar com você, eu fico... Então, não tem racionalidade. A bachela de prata vale mais que uma criança. Né? Então, cutucar o parceiro vale mais do que a sanidade mental. Então, assim, não tem racional. O direito mexe com conflito. Como é que nós vamos falar que conflito é racional? Conflito, ele envolve o sentimento, ele envolve o corpo, ele envolve como eu lido com isso, né? Como eu lido com essas coisas todas. Então, como um comentou ali, talvez, na verdade, o João está mostrando um skill, né? Está mostrando realmente, ó, eu tenho condições de estar no direito, porque eu sei mexer o corpo. Então, eu sei o que envolve isso, né? Por que a gente não cobra isso no concurso? Não é isso? No concurso público. Pode deixar que aqui tem advogada, claro, tranquilo, sem problema. Então, vamos pensar, esse meu outro desafio, né? O primeiro, então, que coloquei no slide passado é a questão da universalidade. Primeiro desafio que eu coloco para vocês. Política pública tem que pensar universal ou temos que territorializar? Segunda, nós temos que pensar as políticas públicas para além das dicotomias, corpo-mente, sentir, pensar, subjetividade e objetividade. E? Com. Sim. Com as pessoas. Com a pessoa. E isso vai mudar completamente tudo. Porque, veja, se eu faço uma política de habitação popular, em que Dona Lourdes me fala assim, minha filha, sem minha criação, eu não vou a lugar nenhum. Esse já é o ponto de partida que eu preciso. E essa pessoa não vai sair daquela casa. Ela não vai vender a casa. Não é assim que, às vezes, o gestor reclama. Ah, nós fizemos as casas populares, a pessoa vendeu dali a 2 dias, já passou para outro, já virou favela de novo. É assim que o pessoal fala. Mas aí você fala assim, tá, mas Dona Lourdes morava no centro de BH. Você botou ela lá em Ribeirão das Neves. Dona Lourdes tinha criação. Você botou ela num apartamento, ela teve que se desfazer da criação. Dona Lourdes morreu de depressão. A filha de Dona Lourdes não queria morar lá mais. Então, assim, você faz a política, mas você não pensa com. Né? E este é o outro desafio. Pode falar. O microfone? Oi, gente. Eu queria complementar a sua fala nesse sentido das dicotomias, assim, porque há algum tempo eu estudava assim de forma autônoma, né, alguns textos com o recorte à luta ecofeminista. E aí eu não sei se, né, vocês já ouviram esse termo. Eu entendo que também é um nicho, né, dentro do feminismo e tal. Mas é algo que é bem forte dentro desse pensamento filosófico, é essa questão das dualidades, que eu acho que entra bem nisso que você estava falando. E essas dualidades, elas, em geral, aparecem como hierárquicas também, né, em relação à outra. Então, corpo-mente, humano-natureza, né, ou cultura, né, enfim, outras dualidades que aparecem. E eu acho que ao longo do nosso curso também, essa semana, isso foi aparecendo, né, em alguns momentos. Então, não é a primeira vez que eu me lembro desse ecofeminismo. E aí queria complementar isso, trazer esse termo assim como algo também para quem sentir de procurar, mas que sempre me chamou muita atenção como algo, né? E aí geralmente essa hierarquia, né, está relacionado ao, entre aspas, homem, né? E o contrário disso estaria relacionado ao, entre aspas, mulher, assim. Então acho que era meio que isso, assim, para ser breve.
Foi muito bom você levantar essa questão. E esse texto, o segundo texto que eu falei para vocês, ele aparece aqui, ó, nesse livro. Mas aí eu passei para a organização, não esse livro, porque ele não está acessível online, mas a palestra, em que eu falo do texto que está publicado ali. E ali, o texto é chamado Giro Espacial Decolonial Feminista e Antirracista do Direito. Uma das questões que a gente coloca é exatamente a dicotomia homem-natureza, cultura-natureza, né? E vale a mesma coisa. Você chega num lugar, você que mora numa cidade, está ali naquela visão ocidental, centrada na cidade. E chega numa roça, olha e fala assim, essas pessoas aqui, olha, não trabalham, não tem uma... Porque não está ali organizado, por exemplo, uma cultura, né, uma plantação toda organizadinha, monocultura, uma plantinha atrás da outra. Então, não sei se alguém aqui já viu, por exemplo, uma agrofloresta, que não é enfileiradinha. A agrofloresta é você colocar interação entre aquele ecossistema. Então, há uma mistura. Para os olhos mal treinados da monocultura, a gente olha e fala assim, não, que bagunça. Por que bagunça? Porque, para nós, a agricultura é uma enfileirada atrás da outra. E só que a gente não pensa assim, o que isso gerou, né? Todo o desastre ambiental que isso gerou para nós. Fazer esse modelo. Então, você olha e pensa assim, bagunça. Mas, quando você entende, você fala assim, não, isso não é a bagunça, isso é uma outra lógica que está para além das dicotomias. A monocultura é uma dicotomia. Não, isso aqui é cultura, né, agricultura, e o resto é selvagem, natureza. Então, essa dicotomia também atrapalha a política pública. Você não consegue entender o que você está vendo. E, por isso, eu coloquei também, e utilizei também o Boal. Por isso que eu falei para vocês, por essa frase que ele diz, escutar o que se ouve. É saber escutar o que se ouve. Não se faz política pública se a gente não escutar o que a gente ouve. Se a gente não souber escutar Dona Lourdes, se a gente não souber escutar o povo Yanomami, se a gente não souber escutar, enfim, as pessoas com quem a gente vai trabalhar com. E escutar é uma coisa ativa, não é ouvir. Ouvir é passivo. Como diz, entra num e sai no outro. Agora, escutar é realmente querer compreender, mas querer sentir com. Querer trabalhar com, mexer o corpo junto. Não é só a mente, não é só compreender. Inclusive, muitas vezes a gente não precisa compreender, porque há coisas que são intraduzíveis. Entendeu? Eu não preciso compreender, nem aceitar, e, sobretudo, assim, a palavra é essa, eu não preciso compreender o candomblé para respeitar o candomblé. Eu não precisa ser a minha religião, não precisa ser o que eu faço, não é a minha prática, mas eu tenho que saber escutar o que eu ouço, escutar qual é a importância disso para aquela pessoa. E falar assim, não, a política pública tem que respeitar essa religião, porque é importante para a pessoa. Não sei o que significa, não compreendo. Eu não preciso compreender racionalmente. Eu só preciso respeitar e considerar na hora que eu estou fazendo a política pública. Então, não passa só por compreender. Não passa, e é isso, passa também pela, digamos, pela humildade de saber que eu não vou compreender tudo. Que há coisas que são incompreensíveis, que são intraduzíveis, e que está tudo bem, se eu não consigo compreender tudo. Mas eu tenho que trabalhar também com esse incompreensível. Né? E aí eu estava, inclusive, num curso que nós demos, eu e o professor André, que é o meu parceiro lá, do Polos de Cidadania, né, coordenador junto comigo lá, na coordenação geral,
eu e André fizemos um curso junto com outros 2 amigos nossos aqui, a professora Luciana, professor César Guimarães, que são dos saberes tradicionais, que foi um dos cursos mais legais que eu já dei na UFMG, né, que era formação transversal em direitos humanos com a formação transversal em saberes tradicionais. E nós tínhamos um 5º membro nesse corpo docente, que era o cacique Babau Tupinambá, que foi maravilhoso nesse curso. E é isso, assim, a gente discutiu muito a questão do território e dos direitos à existência dos povos indígenas. E muita coisa que eles, né, que o cacique Babau, mas também que todos os convidados que nós fomos fazendo o curso, que eram pessoas ligadas, parte de várias etnias brasileiras, né, várias etnias aí, diferentes, muitas coisas da religião deles, da forma como eles conduziam a vida, não são compreensíveis para nós. Né? Inclusive, passam por outras camadas de sentido que são espirituais, não são racionais. São espirituais, são coisas assim que não nos cabe também entrar nisso. Só que isso não impede uma interação. Então, esse é um ponto importante. Bom, eu vou terminar, porque nós já estamos no final, com o último desafio. Né? Então, a questão da universalidade, a outra questão lá, e essa questão aqui que eu queria colocar, que é a participação. Escutar o que se ouve significa participação. Na prática, é isso que eu estou dizendo. Como é que a gente faz com que as pessoas realmente façam participem? E, nesse sentido, eu falava sobre o retrocesso que nós vivemos nos últimos 7 anos, numa arquitetura que se criou na Constituição, que é a arquitetura da participação, né? Da democracia direta e representativa. Então, a Constituição ela tem instrumentos de democracia direta e de democracia representativa que são exemplares, ou seja, eles são só exemplificativos, eles não são taxativos. O que a Constituição diz é, eu estou dando essas sugestões, mas vocês podem criar outros. Pode ir criando mais coisas em cima disso aqui. Mas ele tem uma arquitetura básica para a participação. E isso sofreu um retrocesso importantíssimo nos últimos anos. A gente já vinha com uma dificuldade de implementação e isso piorou nos últimos anos. Agora, por que piorou? Aí nós temos que compreender também a questão política. E aí, no dia lá da segurança pública, tinha uma moça sentada aqui no canto, né, onde você está, que falou uma coisa que eu aplaudi. Eu falei, nossa, é isso que eu penso também, igual ela ali. Porque ela disse o seguinte, não sei se ela está aí, mas ela disse assim, olha, por que o segurança pública, vocês estão falando que a segurança pública não funciona, que a polícia não funciona. E eu falo para vocês, funciona super bem, porque ela foi feita para isso. Ela foi feita para conter o pobre, para conter o negro, para conter o indesejável da sociedade, de acordo com os parâmetros de quem tem poder político e econômico. Então, como não funciona? Funciona super bem. Por isso continua financiada, por isso continua tendo dinheiro, continua tendo tudo para ela funcionar. Porque ela é altamente eficaz para aquilo que ela foi montada para fazer. Agora, isso que se disse da polícia, eu digo para qualquer instituição pública e qualquer política pública. A política pública que funciona para concentrar poder econômico e político continua financiada. As políticas públicas que, de alguma maneira, descentralizam esse poder, são subfinanciadas. Aí você tira o dinheiro de lá. É por isso que, tradicionalmente, a política educacional é subfinanciada. É por isso que um policial ganha 3 vezes o que ganha um professor. Tá certo? Saúde. É isso. É subfinanciada porque essa é ali onde está o gargalo da descentralização do poder. Então,
E não temos que entender isso como falta de dinheiro. É uma das coisas que mais me irrita. É o gestor público falar assim, não tem dinheiro. Isso é o que mais me irrita. Não tem. Como não tem dinheiro? Sabe, eu já fui em reunião no Tribunal de Justiça de Minas e me serviram frutas frescas, me serviram coxinha, empadinha de camarão e não sei o que mais, para me dizer que não tinha dinheiro para a pesquisa que eu estava pedindo. Então, serviram lá um banquete e falaram, não, professora, não temos dinheiro para a pesquisa. Não podemos financiar a pesquisa que a senhora quer fazer, não. Como não tem dinheiro? Sabe, é irritante isso. Claro que tem dinheiro, isso é uma balela. Veja, 40% do orçamento desse país vai para a dívida pública. Quando a gente coloca assim, dívida pública, a pessoa fala, não, mas é dívida, né? Tem que pagar as dívidas. E a gente pensa assim, né? Se eu tenho uma dívida, não, vou pagar minhas dívidas. Não é assim? Mas não, gente, vamos traduzir isso, essa frase? 40% do orçamento vai para os bancos. É isso que significa ir para a dívida pública. Ir para a dívida pública significa, eu pego 40% do orçamento da União nesse país e entrego para os banqueiros. Como não tem dinheiro? 40% é para os banqueiros. 20% é previdência. Dá 60%. Saúde e educação, os outros 20%, dá 80%. Aí sobra 20%. Esses 20% é para todo o resto. Tudo, infraestrutura, cultura, ciência e tecnologia. Todos aqueles ministérios vivem com os 20% restantes. É assim que é distribuído o dinheiro. Então, não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de distribuição desse dinheiro. E o que acontece? O poder econômico e político, que concentra decisões, eles não estão satisfeitos com 40% do orçamento. Então, eles vão criar políticas públicas, eles querem que o Estado crie políticas públicas para que os outros 60% passem para as mãos deles. Para que eu desloque esse resto do dinheiro e bote nas mãos deles. Por isso que eles vivem falando em privatização. Porque o que é a privatização? Eu pego o dinheiro público dos impostos dos brasileiros e construo uma estrada. Arrumo a estrada toda. E aí eu entrego em concessão para uma empresa explorar e cobrar o pedágio. O dinheiro público foi colocado naquela estrada, mas quem vai se beneficiar, colher o pedágio, é uma empresa privada. Aí ela colhe o dinheiro durante uns anos, e a estrada começa a ficar esburacada, começa a cair. Aí eles vão e devolvem a estrada. Ah, não quero mais essa estrada, não. Está dando muito trabalho. Devolve a estrada, o Estado vai lá e conserta a estrada de novo com dinheiro público. Então, no fundo, o que você fez? Você pegou o orçamento da estrada e entregou na mão do poder público, privado. Você transferiu o dinheiro público para as mãos de uma meia dúzia de pessoas que é dono de concessão de estrada. E todos nós pagamos por isso. É assim que funciona. Quais são os lugares que têm resistido a esse modelo? Porque tudo, infraestrutura, tudo que a gente tem, funciona nesse modelo. O que tem resistido? Educação, saúde, assistência social. É por isso que eles são atacados o tempo todo. Por isso que eles precisam falar que servidor público é vagabundo, que não trabalha. Por quê? Porque se eu falar isso, não tem que privatizar, que o servidor não trabalha e tal. Então, você sucateia o serviço, não permite que a pessoa faça um serviço direito, porque está subfinanciado. Aí você passa para o privado para quê? Para que o dinheiro seja transferido para o privado. Depois você devolve para o público, para consertar. Então, esse é o modelo que está se colocando. Quais são algumas das estratégias para fazer isso? Um é apagar dados. E isso nós vimos no governo Bolsonaro. Literalmente apagar os dados. Eles apagaram os dados. Então, nós temos trabalhado muito com CAD único para poder fazer análise das políticas públicas em relação à população em situação de rua.
Então, nós vimos o dia que eles apagaram o dado. Porque a gente tinha baixado as planilhas do CAD único para poder fazer análise. No dia seguinte, queríamos baixar mais uma, já não estava. Aí nós ligamos para Brasília, o que foi? Ah, não, teve uma instabilidade no sistema. Aí, beleza, então amanhã a gente pega o resto que falta. Nunca mais voltou. E aí, depois, um dia, eles falaram, não, realmente, não vai voltar mais. Então, eles apagaram os dados. Então, apagar os dados é uma estratégia que tem sido cada vez mais usada. E apagar os dados, eu acrescentaria, apagar as memórias. Que alguém falou aqui sobre a questão do teatro, acho que foi você, sobre a questão das histórias, né? Da gente contar cada um a sua história, a sua narrativa. Gostei muito do que você falou. É isso, essa é uma estratégia. Não tem narrativa múltipla, é única. É uma única narrativa. Aí eu falo para vocês a maior narrativa, o maior conto, conto do vigário, né, que a gente fica contando em Minas Gerais, que é a estratégia do apagamento da memória. Minas Gerais se chama assim, porque aqui eram as minas durante a colônia. Então, esse estado só se construiu porque houve exploração minerária. Uma ova, porque Minas Gerais existia, não tinha esse nome, mas ele já estava aqui e havia vidas, pessoas e existências, e elas produziam sem mineração. Então, essa historinha de que Minas Gerais se chama assim, só pode ser assim, e só existe se houver mineração, se não houver mineração, nós não vamos ser ninguém. Isso é conto do vigário. Isso não existe. Nós podemos reinventar esse Estado em outras bases, sem exploração, sem superexploração das populações, sem morte e sem exploração do meio ambiente. Ah, mas vamos todos falir. Não vamos falir. Porque antes de existir Minas Gerais, já existia Minas Gerais. Então, esses são os contos da narrativa única. Que a gente cai nesses contos e fica alimentando isso. E, com isso, viola direitos. Outra coisa que se usa muito, o discurso paternalista ou o discurso individualista. Que esse está bem em voga, né? Neoliberalismo individualista. Não, cada um é um MEI. Abre seu MEI, agora você vai ser dono de si próprio, dono da sua própria empresa, e você vai ser um empreendedor, e você vai conseguir tudo. Então, é esse discurso né, que é do individualismo. Ou então o discurso paternalista. Nós vamos cuidar de você, pode deixar, né, que a gente vai cuidar de você. Você não precisa falar, só nós vamos falar, mas vamos cuidar direitinho de você. Então, esse também é uma estratégia. Outro é você enfraquecer os movimentos coletivos. E isso nós temos visto nos últimos anos, uma sistemática ataque aos sindicatos. Está aí, Cristina, que sabe, na pele. Essa aí é corpo. É o corpo, sentindo todo dia ali o povo batendo nos sindicatos dos empregados. Porque os sindicatos dos empregadores vai muito bem, obrigado. Todas as associações dos empregadores vão muito bem. Né? Só ver aqui FIENG, só ver aqui várias aí que estão super bem, muito bem financiadas e agindo a mil maravilhas. Então, é bater em toda a organização coletiva, é outro exemplo. E o outro é o estado de guerra permanente. E aí, em relação ao estado de guerra permanente, eu queria também mencionar a discussão muito interessante que vocês tiveram aqui com o professor Ricardo sobre segurança pública, acabou de chegar aqui, sobre segurança pública. Ele sabia que eu ia falar dele, já estava, a orelha já estava quente. Porque vocês falaram sobre esse estado de guerra permanente nas polícias, né? Como é que a polícia cria esse clima e tudo. Mas vamos tentar perceber como isso é um estado de coisas que, claro, na polícia é uma coisa mais visível, inclusive porque implica morte física. Mas isto é o estado que nós estamos vivendo constantemente em todas as áreas. Isso não é só na política de segurança pública. Isso é em todas as áreas, inclusive a política de morte física. A fome é o quê?
A fome é problema de dinheiro? Não, a fome é um projeto, gente. A fome é um projeto necropolítico e necroeconômico. Precisa matar um bocado de gente no mundo para poder sobrar coisa para os super ricos. É isso, é projeto. Isso é projeto. É matar de fome, matar de depressão, matar de falta de alegria. Isso é muito importante, né? Ser alegre hoje já é resistência. Você ir para o carnaval hoje já é resistência. Porque qual é a tendência? A gente ficar em casa deprimido, pensando assim, esse mundo está perdido, não tem mais nada para fazer. Então, só o ato de alegria já é uma resistência. Né? Você tem uns movimentos negros, o movimento feminista, usam muito, né, uma frase que eu gosto muito, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Né? Então, vamos combinar não morrer. Isso aí já é um ato de resistência a este projeto, a esse estado de guerra permanente. Nas redes sociais isso é visto também, né, gente? Sai das redes sociais. Eu saí de todas as minhas. Bom, terminando, porque eu acho que já extrapolei 5 minutos, então vou ler bem rápido mesmo. Quais seriam as estratégias que eu sugiro aqui de enfrentamento? Então, eu pintei aqui as estratégias que eles têm, quais, para mim, seriam algumas das estratégias de enfrentamento nas políticas públicas. Primeiro, enfrentar políticas de silenciamento histórico, de invisibilidade, de apagamento, de patologização, de criminalização, de eliminação de partes da população. Então, no fundo, nós temos uma coisa a enfrentar que é muito clara. São as políticas necroeconômicas e necropolíticas. Nós não podemos entender. E aqui, quando eu falo necroeconomia e necropolítica, vocês vão lembrar lá do Attila Membe, né, que fala da necropolítica, tem esse livro da necropolítica. Quando eu falo disso, o que o Membe está nos dizendo ali? No fundo, ele está dizendo, olha, isto é um projeto, gente. Isto não é um acaso. As pessoas não morrem por acaso. Isso é um projeto de matar. E nós temos que enfrentar o projeto de matar. Só que quando eu falo necroeconomia, estou dizendo, este projeto não é só do Estado. O projeto necropolítico envolve o Estado, mas ele envolve a economia, o mercado. E uma falácia é a gente achar que existe uma contraposição entre mercado e Estado. Muitas vezes falam, existem 2 modelos, o Estado mínimo e o Estado máximo. Fala, isso é bobagem. Isso aí é blá, blá, blá ideológico. Estado e mercado nasceram juntos, irmãos, sócios. Eles são sócios desde o dia em que os reis de Portugal e de Espanha pagaram para os navegadores virem explorar primeiro a Ásia, a África e depois a América. Como vocês acham que essas navegações aconteceram? Foi com dinheiro público coletado de impostos, e esses impostos eram confiscos de terras de pequenos agricultores na Europa. Então, eles expulsavam as pessoas, os pequenos agricultores na Europa, tomavam as terras, concentravam as terras com alguns senhores feudais, esses caras pagavam uma parte para o rei enriquecia e pagava os navegadores, as corporações de ofício para virem para a América explorar. E eles tiravam todas as nossas riquezas, voltavam lá, dividia com o rei. Eles eram sócios. E desde esse dia eles são sócios, eles sempre foram sócios. O Estado trabalha para o mercado, até hoje. Eles são sócios, não é 2 modelos. Não são 2 modelos. É um modelo só, de sociedade entre Estado e mercado. Então, por isso que não é só necropolítica, é necroeconomia. Este conceito, lá no Polos, lá no site nosso, vocês encontram uma nota que nós escrevemos
a respeito do rompimento em Brumadinho, demonstrando com vários gráficos, o estudo que nós fizemos, econômico, da valorização da Vale depois dos 2 rompimentos em Mariana e Brumadinho. A empresa cometeu 2 crimes e subiram as ações. Ela ficou mais rica. Os acionistas ficaram mais ricos depois do rompimento. Eles aumentaram a produção. Então, foi um negoção. E se é um negoção, tem que se repetir, porque na hora que você acha a fórmula do pote de ouro, nós temos que repetir. E por que nós temos que repetir? Hoje, em Minas Gerais, nós temos 41 comunidades ameaçadas por rompimento de barragem, sofrendo terrorismo de barragem. E o pessoal fala, não, mas as empresas vão resolver. Não, elas não querem resolver, porque isso é um negócio, e esse negócio é lucrativo, e se dá dinheiro, por que eu vou resolver? Ou será que a resolução não seria assim? Não, resolve, tira as pessoas, expulsa as pessoas, acaba com as formas de vida, tira todo mundo de lá, e aí eu vou poder explorar com mais tranquilidade. Então, este é projeto. Outra coisa aqui, né? Compromisso com a mobilização coletiva e com a coletivização das demandas. É uma outra estratégia que nós podemos ter de enfrentamento. Fomentar a cultura da paz e a resolução dialogada de conflitos. Pero, eu pus em espanhol para o pessoal, pero, mas, esse mas é muito importante. Porque é muito bonitinho o discurso. Cultura da paz, resolução de conflitos, mediação de conflitos, tudo, eu sou super entusiasta disso tudo. Mas eu comecei a trabalhar com mineração, e vamos lembrar que o Brumadinho, no âmbito da Tribunal de Justiça de Minas, terminou num grande acordão, com o Supremo, com tudo, né, num grande acordão entre o Estado de Minas Gerais e a Vale. A quem beneficiou esse acordão? A Vale, a criminosa. Ela que se beneficiou com esse acordo. Professora, mas são 37 bilhões de reais. Transforma isso em dólar, faz o cálculo aí. Sabe por quê? Porque a Vale, ela não opera em real. A Vale opera em dólar. A Vale não opera em metro quadrado, ela opera em metro cúbico. Então, calcula quantos metros cúbicos de minério em dólar ela está tirando e olha se 37 bilhões é alguma coisa para ela. Para mim é muito dinheiro, nem sei quanto é. Eu não sei nem como é 37 bilhões de reais. Mas para ela não é nada. Ela teve 5 vezes esse lucro num trimestre, em 2022. Um trimestre. 3 meses ela fez muito mais do que ela pagou. Então, aqui, existe a paz do cemitério. Existe mediação de conflito, que é silenciamento. Você cala as pessoas e fala assim, não, estamos usando uma coisa super moderna aqui, que é a mediação de conflito. Eu escutei isso de um desembargador do Tribunal de Justiça. Nosso método é o método mais avançado do direito. Eu falei, é mais avançado se você tem 2 empresas, com 1000 advogados lá na mesa, todo mundo sendo ouvido, aí é super moderno. Agora, se eu tenho a maior empresa de mineração de minério de ferro do mundo, do lado de um pescador artesanal, não, meu caro, isso não é mediação. Isso é uma imposição. Isso é uma violência e uma violação de direitos humanos. Você virar para o pescador e falar assim, se você não me provar que você tinha um registro de pesca no Ministério da Pesca, eu não vou pagar o que você perdeu, a casinha que você perdeu de 10 mil reais. Esse é o nível da negociação que nós temos hoje com as mineradoras. Então, eu dou um pero aí bem grande, aí, um mas, porque quando a gente fala em resolução pacífica de conflitos, cultura da paz, ok, mas nós vamos ver
novamente, contextualiza, territorializa, para você saber como isso está sendo utilizado. Porque temos que permitir surgir a controvérsia. O conflito tem que estar posto. Isto não é contra a cultura da paz. Eu colocar o conflito à tona não é contra a cultura da paz. Vamos pensar isso aqui no pequeno incidente que nós tivemos. Pensar isso muito. Desculpa a paciência de vocês. Tem esses 3 últimos. Precisamos fortalecer a base de dados públicos, que sejam abertos, seriados, periódicos, transparentes, confiáveis e acessíveis. E que combinem outras fontes que vêm dos movimentos sociais, que vêm das organizações sociais. Então, nós temos que... Aí é uma tarefa que eu dou a vocês aqui, que nós estamos na universidade. A universidade tem que cuidar disso, metodologias, formas de levantamento de dados. Isso nós podemos ajudar. É ajudar a levantar esses dados, fortalecer os dados públicos. Não é concorrer com o IBGE, não, é ajudar o IBGE a fazer as coisas junto. E tornar isso público e acessível. Outra forma, disputar a memória, a história, os símbolos, a cultura, as representações. Os bolsonaristas vêm cunhando um termo que eles falam, é a guerra cultural. Eles têm razão, é uma guerra cultural. E eles estão batalhando essa guerra cultural. E nós? Nós temos que batalhar essa guerra cultural, não tem como escapar. Eles falam disso e é isso mesmo. É assim que eles encaram e, a meu ver, é assim como nós temos que encarar. É uma guerra por narrativas e por disputa de memória. Aí eu dou exemplo a vocês da Associação das Vítimas Sobreviventes e dos familiares das vítimas fatais do rompimento da barragem em Brumadinho, chama Avabrum. Depois sigam a Avabrum lá no Instagram, super bacana essa associação. E a Avabrum vem lutando desde o dia do rompimento, enfrentando a Vale, para que se construa um memorial. E esse memorial, esse museu que vai ter do rompimento, elas querem controlar a narrativa. Porque numa das discussões lá, uma das reuniões que eu participei, estava lá a pessoa da Vale falando, não, fulano, nós vamos pagar o memorial, o que custar, nós vamos contratar o melhor arquiteto, o melhor museólogo, vai ser um museu lindo. Só que eles queriam que ponha a Vale lá como quem pagou. Aí uma das senhoras, uma mulher que perdeu o marido no rompimento, virou e falou assim, não, o senhor fique despreocupado que a Vale estará no museu. O nome dela estará no museu, como a criminosa. Aqui matou meu marido. Aí nós vamos pôr o nome de vocês lá. Mas vocês não vão controlar essa narrativa. Vocês não vão dizer como foi. Então, por isso eu estou frisando toda hora que eu falo disso aqui. É crime. Não estou falando de desastre. É acidente. Tragédia. Não, é crime. Foi um crime. Isto é a gente enfrentar, disputar a memória. E cartografar é outra coisa que a universidade pode ajudar. É cartografar, que é desenhar em movimento, incorporando os elementos do sensível, do pensado, a polifonia, e atento às dimensões do poder que permeiam essas relações. Então, essa última parte ficou meio corrida, mas eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, as atividades. Queria, mais uma vez, agradecer, em nome da professora Cláudia Maiorga, a participação, pedir que vocês sigam a gente, acompanhem o trabalho do Polos, e que a gente está aberta aí a parcerias. Muito obrigada, gente.